E aí, família? Como diz meu amigo Matheus Viúve, professor de História, meu parceiro, tamo junto. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos pensar junto mais um pouquinho? Vamos continuar nos 3%? Vamos estudar para o Enem? Vamos ver com o que isso se relaciona para que você possa se dar bem na reflexão do dia a dia e na reflexão para a prova? Então, vamos lá. Se você viu, pelo menos o trailer do primeiro vídeo que fala sobre 3%, né? Você viu como é que organiza-se toda aquela sociedade. E a gente vai focar principalmente no Mar Alto. Por que no Mar Alto? Porque o Mar Alto ele é tecnologicamente mais evoluído, é uma sociedade em que você tem um aspecto, né, de desenvolvimento muito mais elevado e que as condições de vida ali é boa. Pô, mas por que focar ali no Mar Alto vai ser interessante para a gente? Porque a gente vai pensar o Michel de Foucault. Michel de Foucault é um filósofo do século XX que tem uma produção vasta, que a gente vai explorar ainda em outros aspectos, e ele tem um pensamento, ele tem uma produção que vai ao encontro do que a gente está pensando hoje, que é a ideia do vigiar e punir. Né? Esse livro é um clássico. Esse é um livro que vale a pena muito, muito você ter um contato com pelo menos uma resenha, um resumo agora, e depois você parar para ler por completo. Por quê? Né? O Foucault, ao examinar a questão da vigilância e da punição, ele vai pensar como o poder estrutura as suas normas. Né? E o que é norma? É produzir a normalidade. É produzir um comportamento que seja comum a todos e que, se porventura alguém fugir, pisar fora da linha, imputa-se uma punição. Então, para Foucault, né, a norma, a normalização, a normatização da sociedade não vem de uma questão da aplicação das leis, mas ela vem de uma questão da observação. Você é observado o tempo todo. De alguma forma, você está sendo observado. E ali, nos 3%, você tem uma sociedade que é estabelecida cheia de drones, câmeras para tudo quanto é lado e tem uma central de monitoramento. E você tem ali toda uma organização de observação a todos. Então as pessoas elas elas percebem que estão sendo vigiadas o tempo todo, naturalizam essa questão e começam a ter um comportamento que é aquele que se espera dessa sociedade, desses indivíduos. Né? E aí o Foucault ele vai pensar como o poder foi estruturado dessa forma. Ele vai fazer uma análise lá no livro, observando a questão das escolas, dos hospitais, do ambiente de trabalho, que são as fábricas, né, principalmente ali, ele examina muito o século XIX, e aí ele vai falar que a gente vive numa sociedade que não é uma sociedade do espetáculo, que a gente vai pensar nisso também mais para frente, né, que ele está dialogando ali com Guy Debord. Ele vai falar que nós vivemos numa sociedade que ela é da observação, nós somos observados o tempo todo tempo, todo instante nós somos observados de alguma forma lá nos 3% pelas câmeras e os drones que estão lá estabelecidos. Né? E ele vai falar que a sociedade do século XIX, a sociedade do século XX também é observada. Né? Então, como é essa questão, como ele defende essa questão? Ele vai falar o seguinte, né? Ele vai pegar o exemplo do Jeremy Bentham, que pensou o panóptico. O que é o panóptico? É uma estrutura, né? Uma construção, né? Predial, e que você coloca ali as pessoas que estão presas, né? E essas pessoas que estão ali presas, elas vão ser vigiadas o tempo todo por uma torre central que é espelhada. Só que quem está do lado de dentro observa os presos lá fora, mas o preso do lado de fora não sabe quem está lá dentro e nem sabe se está sendo observado. Mas essa sensação de onipresença, de vigilância permanente, faz com que os presos, as pessoas dentro do panóptico, não façam o que eles bem querem, mas façam o que se espera que eles façam. Ou seja, normatiza toda essa questão do comportamento. Vai ter ali, né, uma docilização dos corpos, como o Foucault fala. E a gente vê isso em 3%? Vê. Né? A gente vê uma sociedade extremamente docilizada, em que não é docilizada no sentido de conflito, né? Mas é docilizada no sentido de não ter um comportamento destoante daquele que se espera que eles tenham. Porque a todo tempo ele é vigiado, todo tempo ele é observado. Né? E aí você pode parar para pensar, nossa, que loucura, mas isso é uma série e tal. Né? Não,
Se você observar recentemente, no carnaval desse ano, uma pessoa foi presa, né, por conta de uma câmera que fez o reconhecimento facial. Isso aconteceu também na China, dentro de um show escuro. Né? Então, essa observação o tempo todo, né, faz com que, de certa forma, né, dentro da ideia de uma quebra do pacto social, haja uma questão de punição, mas, de outra forma, também faz com que você tenha essa noção de que está sendo vigiado o tempo todo. Quer mais ver mais um exemplo, né, que pode cair na prova, pensando nessa questão do Foucault? Snowden. Né? O Snowden, ao soltar lá o Wikileaks, né, falar que, jogar na sociedade aí vários documentos que comprovam uma vigilância permanente dos governos, né, dos Estados Unidos sobre outros governos, sobre a sua sociedade, mostra que é uma sociedade baseada no panóptico, né, que é vigiada o tempo todo, que ela é espionada o tempo todo. E aí aqueles que não têm o comportamento que se espera acabam sofrendo ali algumas sanções. Né? Então você vê que não é algo assim que ficou lá atrás. Por isso que o Foucault fala que a gente não vive numa sociedade do espetáculo. A gente não está assistindo nada. Ao contrário, a gente está sendo vigiado permanentemente. Né? Por esses drones, por essas câmeras lá do Mar Alto, por exemplo. Né? A gente também pode observar que essa indução da visibilidade ela estabelece, como foi falado, uma onipresença. E aí a gente pode pensar uma coisa, né? Hoje a tecnologia barra ciência, ela consegue fazer algo que a religião e que a política não conseguiu fazer, que é justamente normatizar, docilizar os corpos, né? Não na sua, não vou dizer na sua plenitude, mas não de uma forma tão ampla como nos dias de hoje. Né? Você tem aí a questão da moda, do consumo, que é altamente normatizado, que é altamente né, colocado para a gente, estabelecido goela abaixo, mas vale e pensa, né? Quando a sociedade começou a se organizar lá atrás, né, os deuses eram vingativos, né, dentro da construção de cada sociedade. Tanto é que tem características antropomórficas, né, não só na questão mórfica, né, da forma, mas também na questão do pensamento e comportamento. Então é normal você ver na mitologia grega Zeus jogando uns raios na sociedade lá de cima, né, Poseidon provocando maremoto, né, e por aí vai. Então isso cria dentro da sociedade uma certa normatização. Olha só, você está na linha, os deuses vão te punir. Só que com o passar do tempo, né, essa ideia da religião, tanto na questão cristã, como a questão da punição do inferno, um Deus né, que ele é uno, mas ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele te observa, e aí você não pode pensar em alguma coisa, porque ele lê sua mente, ele sabe o que você pensa. Né? Isso foi construído ao longo da questão da Idade Média ocidental e chega para a gente por conta da colonização. Mas é uma forma de tentar normatizar, né? Sobretudo a questão do medo do inferno. E aí você vê que tem a reforma, tem todos esses processos né, de quebra, de ruptura, o Estado se torna absolutista, pleno, e você tem lógicas ali de imputar punições, né, espionagem, você tem pessoas infiltradas, você tem uma série de coisas que tentam colocar o medo em você. Então, como é que o Estado te normatiza? Né? O Estado te normatiza à medida que ele aplica punições em praça pública. Pensa, por exemplo, a Revolução Francesa. Né? O que Robespierre faz em praça pública com a guilhotina era a mesma coisa que a Santa Inquisição fazia com as bruxas na fogueira. Ou seja, colocar um pavor coletivo para fazer com que as pessoas se comportassem de acordo com o que aquela liderança ali esperava. Só que isso também não fez com que a sociedade acabasse cumprindo aquela normatização plena. Claro que cumpriu, mas não cumpriu de forma plena. O problema é que hoje a ciência consegue chegar a esse patamar como nunca antes visto. Por quê? Porque quando a ciência entrou, seja no aparato tecnológico da vigilância, da câmara, do drone, do policiamento, quando ele não chega por esse viés, ele chega pelo viés do medicamento. Né? Você vê que a gente vive uma sociedade que tem laudo para tudo, menos para pessoas saudáveis. Né? Como assim, André? Às vezes você tem problemas que são problemas do cotidiano, né? Essa ideia de hiperatividade. Qualquer criança saudável, ele tem uma explosão ali que ele quer colocar para fora porque está entediado. Né? E aí ele tem
ele tem hiperatividade, tal medicamento nele, tal medicamento dele. Dociliza o corpo, né? Você faz com que essa criança ela cresça dopada, docilizada. E aí a ciência hoje cumpre uma missão que é muito cara para nós da sociedade, né? Muito complicada, porém alcança a níveis ali de um controle social, né? A favor do mercado, talvez, não tanto da política, mas acaba abraçando a política, né? E aí nós chegamos nesse patamar de ter uma sociedade que é muito normatizada, ou pela tecnologia, pela influência, influência social, né? Aquele comportamento do ídolo, da, da celebridade, né? Que influencia e acaba criando cópias, 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 é o corte de cabelo, é a roupa e tudo mais. Quando não é isso, é a questão do medicamento, né? E aí a gente passa a ter uma sociedade docilizada, controlada, normatizada. Sem contar um tanto de quanto de câmera que tem por aí espalhado, né? Então aí a gente pensou aí os 3%, pensamos aí essa questão do vigiar e punir a normatização do Foucault, e espero que você tenha gostado. Compartilhe com a galera, né? Chame as pessoas para assistirem, vamos crescer juntos, e até pode mandar sugestão que a gente pensa aí, filme, série, qualquer coisa. Valeu? Um abração, tamo junto.